E aí, turma, vamos falar um pouco sobre vetores aqui no JavaScript. Então, const vetores eu posso declarar com colchetes e aí eu posso ter qualquer tipo de dados aqui dentro. True, false, strings, números, objetos, tanto faz. E tem algumas maneiras de a gente trabalhar com esses vetores. Eu vou mostrar para vocês alguns métodos. Deixa eu inspecionar aqui, abrir o console e trabalhar aqui dentro. Então, deixa eu dar uma recarga aqui. A gente pode acessar um elemento de um vetor com a notação de colchetes. Então, vetores na posição 0 vai ter aquele true que eu coloquei. E vetores na posição 0, 1, 2, 3 vai ter o número que eu coloquei. A gente tem um método para ver o tamanho de um vetor, que seria o vetores.length. E ele mostra que tem 4 elementos. Então, se eu acessar vetores.length e eu tirar 1, eu tenho o último vetor, porque vetores.length é o número 4, menos 1 dá 3, que seria esse quarto elemento aqui. Eu posso alterar os elementos de um vetor com colchetes, então posso colocar 0 aqui, e aí eu coloco, sei lá, uma string agora, e aí se eu pedir para exibir os vetores, vai ter mudado o que tinha lá. Eu posso adicionar elementos no vetor com vetores.push e eu passo o elemento que eu quero adicionar. Então, se eu pedir para exibir agora, tem lá um novo elemento e ele retorna o novo tamanho do vetor. E então tá aí. Eu posso adicionar também no começo de um vetor, em vez de adicionar como último elemento, adicionar como primeiro. Para isso eu uso o método unshift de um vetor, que o método unshift vai aceitar um elemento também, pode ser um número, um true, um falso, vou colocar um true aqui. Ele retorna o novo tamanho do vetor, e se a gente pedir para exibir o vetor, está aí como true. Então, eu posso usar também o método shift, mas o método shift, o unshift adiciona um elemento no começo. O shift, ele elimina um elemento do começo, ele remove do vetor. E quando ele remove, ele retorna de volta. Então, eu vou criar uma variável x, que vai pegar o vetor, e vai dar um shift. Daí ele vai pegar o primeiro elemento do vetor, vai remover ele e retornar para mim. Então aqui na variável x eu tenho aquele elemento que estava como primeiro, que era o true. E se a gente ver, o true não está mais lá. O true não está mais aqui. Um outro tipo de remoção que a gente tem é como remover o último elemento em vez de remover o primeiro, que seria usando o pop. E ele também retorna o elemento removido. Então se eu der um vetores.pop e guardar na variável x, a variável que ele removeu foi essa, né, que ele guardou em x. Se a gente ver, ela não está mais lá, ó, não está mais aqui, no último elemento, ele removeu. E, enfim, a gente tem alguns outros métodos legais também, não dá para mostrar todos, né, mas eu deixei algumas coisas para vocês verem aqui por fora, para vocês verem mais. E, enfim, a gente pode dar um join. O join, ele pega todos os elementos do vetor e junta eles num string e separa eles com vírgula. Então ele vai retornar para mim essa string, né, porque ele não altera o vetor, e eu estou guardando na variável x. Então se a gente for ver a variável x, tem uma string aí com todos os elementos separados por vírgula. A gente podia separar de outro jeito, não necessariamente com vírgula, é só passar aqui como argumento como a gente quer que separe. Então eu vou querer separe não só com uma vírgula e com um espaço. E aí se eu for ver o x, tem a vírgula e um espaço. Eu também podia separar com, sei lá, um sinal de maior aqui e tal, tá aí. Eu posso separar de diversas maneiras diferentes. Deixa eu recarregar para voltar o vetor que era normal. E eu vou mostrar para vocês o método slice agora. O slice ele pega um subvetor de dentro de um vetor, beleza? Então, se eu pegar um vetores.slice e eu quero pegar um subvetor que tem os dois primeiros elementos, então eu vou pegar do primeiro elemento, que é o 0, até o terceiro elemento, porque ele pega até esse valor aqui que eu passo, que é o 3, menos 1. Então se eu passo 0, 3, ele pega o 0, 1 e o 2. Então aqui é inclusivo e aqui é exclusivo. Então ele pega do 0 para frente e aqui ele para no 2, no caso, né, porque eu passei o 3. Então o vetores.slice ele corta o vetor do 0 até o 3. Então ele corta aqui. Daí ele pega só esses 3 primeiros elementos, beleza? Se eu passo só o 0, ele corta só
ele corta a partir do zero. Então se eu colocar vetores.slice 0, eita, passei errado. Vetores.slice 0. Então ele pega todos os elementos. Se eu passasse aqui o 1, ele perderia o true. Beleza? Então ele vai retornando pra gente isso aqui, que é o subvetor. Enfim, tem outros tipos de usos, outras maneiras de usar o slice também, passando não só 2 argumentos, mas enfim, tem vários métodos de vetor e não dá pra passar todos eles pra vocês aqui. Esse tipo de coisa vocês vão pegar com prática e experiência. E por isso que eu também coloquei um vídeo aqui de um cara resolvendo alguns exercícios de vetor. Eu vou mostrar pra vocês quando eu terminar de falar o que eu tenho pra falar aqui. Então, sobre objetos, a gente tem como criar um objeto da seguinte maneira, const obj. E objetos são equivalentes a dicionários e mapas, né? Seus dicionários de maps. E eles são pares de chaves valores, como quase tudo na programação a gente cai nisso. Então a gente pode ter uma chave 1 e chave 1, valor, uma string. E aí a gente criou um objeto que tem uma propriedade chamada chave 1, que carrega o valor. Então, deixa eu pedir para exibir o obj aqui, é um objeto com a chave 1, valor. Chaves são strings, mas elas não precisam ser declaradas com strings, beleza? Então, ou declarada com aspas. A gente pode omitir as aspas. Só que se a gente declara com espaço, então a gente coloca as aspas, né? Porque o nome de uma chave pode ser de qualquer coisa. Inclusive palavras reservadas como for, false, true, let, const, tipo, não tem restrição de nome como no nome de variáveis para chaves, beleza? Outra coisa, né? Vamos seguir aqui. A gente pode acessar uma propriedade de um objeto com a anotação de ponto. Então, o obj ponto a chave dá acesso a gente a uma propriedade do vetor, do objeto, perdão. Um outro jeito de acessar também, tipo, faz a mesma coisa só que de outra maneira, é com colchetes. Daí a gente coloca o nome da propriedade aqui dentro dos colchetes, que é semelhante a usar um vetor. Deixa eu dar um F5 para passar essa nova chave que eu passei com espaço, para mostrar para vocês que se eu for acessar o obj com ponto, eu não consigo pegar a propriedade chave 1 espaço asdas. Porque quando tem espaço, a gente tem que sempre usar o colchete. Então a gente usa o colchete e passa a variável, o nome da propriedade que a gente quer, que é chave 1. Eu não salvei, perdão. Então chave 1, asdas. Daí a gente tem acesso a ela normalmente. A gente pode alterar uma chave de um objeto. E daí a gente coloca aqui, sei lá o que a gente quiser, 10 por exemplo. E a gente coloca aqui, obj. Seguindo, a gente também pode acessar propriedades que não existem em nenhum objeto. Então eu posso colocar aqui obj.propriedade e vai retornar undefined, porque ela não existe. Só que não dá nenhum erro, então a gente consegue acessar normalmente. O que acontece é que se a gente quiser ver se uma chave existe, então a gente pode fazer um if para ver se obj.chave foi igual a undefined. Significa que essa chave aí não existe no objeto, né? Só que isso aqui nem sempre funciona. Por quê? Então, chave não existe. Eu ainda estou com aquele problema no meu teclado, porque eu não estou gravando em casa, então tá meio complicado aqui. Enfim, então chave não existe. Só que isso aqui não é a prova de balas, porque imagina que eu tenho essa propriedade e eu seto ela manualmente para undefined. Isso aqui vai falar que a chave não existe, só que ela existe, ela só está setada para undefined. Então a gente tem um outro jeito de acessar, que a gente pode fazer assim: a gente vê a propriedade que a gente quer, que é a chave, e a gente pergunta chave in, e a gente passa o nome do objeto, que no nosso caso é o obj. Então se isso aqui for verdadeiro, então a chave existe. Então chave in object, então a gente vê, chave existe. A gente podia ver a negação com... A gente podia testar para ver se não existe com ponto de exclamação, né? Para a gente negar isso aqui. E, enfim, geralmente a gente usa esse
esse segundo jeito, segundo caso, porque ele é mais legível e a gente também tem a possibilidade de ter uma propriedade que está setada manualmente para undefined. E aí isso aqui, tipo, não passa, tipo, ele não deixa passar. Ele, se for undefined de existir, ele mesmo assim, ele só vai ver se existe, beleza? Então se eu apagar aqui, aí sim ele vai retornar, ele não vai retornar nada, né, no caso. Mas se eu seto para undefined, eu coloco qualquer outra coisa, esse método in pega. Então ele sabe sempre dizer se existe ou não. Enfim, geralmente usa esse caso porque é mais legível e tal. A gente pode deletar a propriedade de um objeto com delete obj. A chave que a gente quer, deletar a própria chave, e a gente pode ver que agora a gente não tem mais aquela chave lá. E enfim, se a gente tentar remover a chave, a gente tem que tomar cuidado pra gente saber se a gente está, tipo, em bases de códigos grandes, a gente tem que ver se o que a gente está fazendo é correto, né? E, enfim, uma situação do dia a dia muito comum, normalmente, é quando a gente cria uma função e ela retorna um objeto. Então, assim que a gente cria uma função no JavaScript, né, acho que não tinha mostrado antes, então, função cria usuário, a gente coloca a palavra function, a palavra reservada, dá o nome da função, e entre parênteses a gente passa os argumentos dela. Então, cria usuário, a gente vai passar um nome, uma idade e um e-mail. E a gente vai retornar um objeto. A gente não precisa criar o objeto em diferentes linhas. Tipo, criar o objeto aqui e aí aqui embaixo a gente retorna o objeto. Não precisa. A gente simplesmente pode só colocar return e o objeto. Então a gente vai retornar um objeto que vai ter uma chave nome, que vai ter o valor nome, que é o... No caso, esse primeiro nome é o próprio nome da chave, e esse segundo é a própria variável nome que eu recebi. Então posso passar a unidade aqui também, o e-mail, e aí aqui eu crio um usuário. Vamos criar um usuário, cria usuário, idade 20, e-mail, sei lá. Então vamos lá, usuário está aí criado, só que quando a gente declara um objeto e a gente está meio que repetindo nome, idade, e-mail, a gente pode omitir essa segunda parte, porque o JavaScript vai assumir pra gente que o valor a gente vai pegar de uma variável com o mesmo nome. Então a gente pode omitir desse jeito, que é o que normalmente a gente faz. Então F5, user, funciona normal. Enfim, vamos passar um pouco sobre estruturas lógicas aqui, né? O while é o que a gente está acostumado na linguagem da graduação. A gente tem o do while, que ele primeiro faz alguma coisa e depois ele checa se essa coisa pode acontecer. A gente tem o for, então, por exemplo, for, geralmente a gente faria um int i, né, tipo, sei lá, em C ou em Java. Aqui a gente faz o const, né, então const, pode ser const ou let, né, const i igual a 0. Só que se a gente fizer com const, eu não lembro se ele vai atribuir por causa do escopo. Vamos fazer um teste. Então, const i, enquanto i for menor que 5, faça aí mais, console.log i. Então, tá, tem que ser let aqui, porque ele sempre vai atribuindo, aumentando o i, né? Ele muda o valor do i, então não vai dar para alterar. Porque eu pensei que ele tipo, definia a constante e aí sempre ia retribuindo ao escopo. Que é o que acontece na nossa própria estrutura, na próxima estrutura que eu vou mostrar para vocês, né? Então a gente tem o for, que é assim. E pra gente dar break no for, a gente pode usar, se a gente quiser parar, tipo quando o i for 2, a gente dá um break. Daí ele vai exibir até o 2. Só que se a gente tivesse um for dentro de um for, se a gente tivesse outro for aqui e tal, e a gente quer dar break de dentro dele, o que vai acontecer? O que acontece é que o break aqui dentro, ele para só o for de dentro, ele não vai parar o for de fora, então ele não vai cair aqui fora. Porém, um jeito de a gente cair lá fora é a gente dar um nome para esse for aqui, esse primeiro for, o for mais externo. Então a gente dá um nome para ele, sei lá, x, e a gente coloca um break x, que aí ele vai brecar o de fora, ele vai parar o for mais externo, que é quando a gente deu o nome, e ele cai aqui o código.
A gente também funciona com continue para pular iterações. Beleza? Continue x, que continue seria tipo um break, só que só para uma iteração. E, enfim, a gente tem outros tipos de estruturas de repetição para a gente iterar. Por exemplo, para iterar por um objeto, a gente pode usar o for in, que seria tipo for const. Aqui sim a gente usa const. For const for const num, for const, sei lá, const x in user exibo console log o x, beleza? Então deixa eu criar um user aqui só para mostrar. Const user vai ser igual a nome, Mateus, idade 20. Daí ele vai exibir o nome e a idade, que são os nomes das propriedades. Se eu quisesse exibir a própria propriedade, então eu colocaria user.x. Tomando cuidado, né, porque é o seguinte, aqui seria no caso notação de colchetes, beleza? Enfim, quando a gente vai passar uma... X é o nome da chave, correto? Então quando a gente não consegue passar ele como ponto, porque quando a gente vai passar uma variável, é a mesma situação do espaço, a gente tem que passar ela dentro do colchete. Enfim, então a gente fez um loop pelas propriedades de um objeto. A gente pode fazer, deixa eu fazer um vetor. A gente pode fazer um vetor aqui e para a gente iterar por uma coleção de valores, a gente também tem um for diferente, que seria o for. Vamos fazer um for const num of vetor. Beleza? For const num of vetor console.log num. Então, quando eu tenho uma coleção, o for of ele vai criar uma variável que vai ter o valor de cada elemento desse vetor, um de cada vez. Então vai imprimir um de cada vez aí para mim. Outros métodos para iterar em uma coleção seria, por exemplo, o método map que tem em todos os vetores. Então se eu pegar, deixa eu criar um novo vetor que vai ser igual, o método map ele não altera o vetor original, ele faz alguma coisa e retorna um novo vetor. Então o vetor map ele aceita uma função como argumento, e no caso eu vou passar uma função que dobra, vou criar uma função que dobra num, então ela recebe um número e retorna o num vezes 2. Então se eu passar para o map aqui essa função dobra num, o que acontece é que o map ele vai chamar a função dobra num para cada elemento do vetor. E daí ele vai pegar o retorno dessa função e vai criar, para cada número, né, vai ter um retorno, e esses retornos vão compor um novo vetor. Então, novo vetor vai ser todos esses números dobrados. E a gente também, isso também funciona, a mesma lógica, para um outro método chamado método filter. O método filter ele é diferente porque a função que a gente passa para ele tem que ser uma função que retorna um valor booleano. Então vamos supor que eu quero uma função, eu quero compor um novo vetor que só tem os números pares. Então, pares. Então eu vou pegar um número, vou dividir ele por 2, e se ele for igual a 0, então ele é par. Então isso aqui é uma expressão que vai retornar um valor true or false. É um valor verdadeiro ou falso. E quando ele for verdadeiro, ele vai ser adicionado no novo vetor que eu estou compondo. Então aqui no filter, eu vou passar a função pares, e a gente vai ver que o novo vetor, eu não salvei, o novo vetor só vai ter os valores pares, beleza? Então o filter vai chamar a função que a gente passa para todo elemento do vetor, e a função que a gente passa tem que retornar um valor booleano. Se ele for verdadeiro, então adiciona um elemento em um novo array. E agora falando um pouco mais sobre função, eu já mostrei para vocês como declarava a função, que esse é o jeito que a gente chama de function declaration. A gente tem outros jeitos, que a gente dá outros nomes, e enfim. Uma atenção aqui é que sempre que a gente vai retornar uma coisa, o retorno tem que estar na mesma linha da palavra return, porque se a gente quebrar aqui,
o JavaScript adiciona automaticamente um ponto de interrogação aqui, e daí a função vai parar aqui. E aí ela vai retornar undefined, beleza? Então, se atentem a isso, retorne na mesma linha aí. Enfim, no JavaScript as funções elas são objetos de primeira classe, então do mesmo jeito que eu fiz quando eu estava usando o map, as funções elas podem ser passadas como argumentos de outras funções. E isso dá um poder muito grande para o JavaScript, beleza? E algumas funções, quando a gente passa como argumentos, por exemplo, a gente tem uma função chamada setInterval, que ela não é uma função nativa do JavaScript, mas ela está disponível nos browsers e também no Node, que ela aceita uma função, então vamos chamar uma função, e a cada tantos segundos ela executa essa função. Então a gente está passando uma função como argumento. Então vamos passar a cada 1000 milissegundos, né, que seria um segundo, eu executo uma função chamada função, que simplesmente executa um olá pra gente. Então a cada um segundo, não, a cada 500 milissegundos, meio segundo, ela executa isso aí pra gente. Então olá, olá, e aqui tá aumentando, vocês estão vendo, porque ele não imprime várias vezes, ele só vai somando os outputs iguais. Só que a gente podia passar essa função de uma maneira diferente, né? Aqui a gente criou com function declaration, só que a gente podia passar uma função anônima. Então a gente pode criar uma função aqui sem nome, tá? Porque a função anônima, ela, diferente da function declaration, elas não acontece o hoisting, né? Então elas não são elevadas lá e enfim. Então aqui dentro eu podia criar uma função sem nome já, que seria o olá. E aqui continuaria funcionando do mesmo jeito, beleza? Então tá aí executando. Tá, uma outra coisa do JavaScript é que a gente pode declarar uma função dentro de outra função e tal. E isso também dá muito poder para o JavaScript. E uma coisa muito legal, muito bacana, é que a gente também pode passar argumentos padrões para funções. O que significa? Vamos criar uma função que dá oi para um usuário. Então, a função saudação, ela recebe o nome de um usuário e ela dá oi. Vamos criar com string literals. Então, ela dá oi, olá, para um usuário. E é isso. Ele dá oi para um usuário que passa o nome e dá um oi. Então, se eu chamar a função saudação com o meu nome, vai dar olá, Matheus. Se eu não passar nada, olha o que vai acontecer. Olá, undefined, porque o nome foi passado. A gente não passou um nome, então ele assumiu que isso aqui é undefined, essa variável nome, beleza? Só que a gente pode colocar um valor padrão para quando o usuário não passar nada. Então posso colocar tipo olá visitante sempre que não passar nada. Então se eu passar saudação aqui, dá olá visitante. Se eu passar Matheus, dá olá Matheus. A gente dá um valor padrão, né, para isso aqui. Para finalizar, vamos falar um pouco sobre algumas adições que teve no ECMAScript 2016, que um outro jeito de criar funções é a arrow functions, que são as com lambda syntax. Então a gente pode criar uma função que ele verifica se o número é par. Então, const par, a gente declara desse jeito, const par, a gente cria como se fosse uma variável normal, dá um sinal de igual, e aqui a gente começa a colocar a arrow function. Por que arrow function? Por que aqui a gente coloca a função seta? Porque a gente coloca aqui os diretos argumentos da função, então ela vai receber um número, e aqui a gente coloca uma setinha. Então por isso que é arrow function. E daí a gente coloca o corpo da função, beleza? Então aqui a gente coloca return number dividido por 2 igual a 0. Mesmo exemplo de antes, beleza? E se a gente for chamar essa função, a gente vai ver que função par 5 é tipo, number, eu usei number, aqui é num. Beleza, então se eu chamar a função par para 5, vai retornar false, para 4 dá true. É uma função normal, só que com arrow function. A gente vai usar muito isso aí, principalmente arrow function, a gente usa demais no código, beleza? E quando a gente tem só uma linha que retorna só um valor, a gente pode omitir as chaves e omitir a palavra return, porque ele já assume que ele vai retornar essa função aqui, essa expressão lógica aqui. Então vai continuar funcionando normal. Beleza? Então, uma diferença é que arrow functions,
quando a gente cria uma function declaration, né, vamos fazer o equivalente a essa função aqui assim, essa função par, ela está disponível em todos os lugares do nosso código. Então eu posso chamar a função par antes mesmo da linha onde eu declaro ela. Então eu posso colocar aqui par2, que não vai dar erro, tá? Isso aqui é para exibir true. Então, exibe true. Só que se eu fizer a mesma coisa que essa outra função de arrow function, ela não vai funcionar. Por quê? Porque não acontece o hoisting. O JavaScript ele não eleva essa função para disponibilizar em outros lugares do código antes mesmo de criar. Então ela só vai funcionar se eu executar essa linha depois de criar a arrow function. Então tá aí. Enfim, vamos passar porque eu queria mandar para vocês. Estudem sobre objetos. Eu quero que vocês se aprofundem em construtores e protótipos. E eu quero que vocês leiam isso na MDN, beleza? Porque é lá onde que eu já observei muita coisa que eu acho que vai ser útil pra gente, tá? Então comecem em Object Basics e leiam isso aqui. E depois de Object Basics, vocês vão pular para Object Prototypes. E depois disso, vocês vão dando Next aqui em cima, que vai até acabar esse módulo. E não precisa fazer essa tarefa que tem aqui. Só vai até Object Building Practical. Na real, isso aqui está envolvido com esse aqui, né? Então, vai até trabalhando com dados JSON. Porque aí você já vai ter um entendimento básico de JSON. Porque, basicamente, você sabe trabalhar com objetos em JavaScript. É muito familiar a sintaxe do JSON. Tá? Outra coisa, vetores. Estudem porque o vetor declarado com const pode ser alterado. Isso aí eu não estou colocando o link, eu quero que vocês pesquisem mesmo. E deem uma olhada nesses vídeos que tem exercícios sobre... exercícios com vetores e alguns métodos que eu não mostrei pra vocês e situações legais que o cara traz aqui no vídeo. Beleza? Então é isso e falou, rapaziada.